Olá, amigos Red Devils! Estamos aqui para mais um Devils Cast. Mas antes de começar, temos um recado especial. Foot Fanatics. É lá que você encontra a maior variedade de produtos oficiais do Manchester United. Tem uniformes, bonés, jaquetas, bolsas, uniformes de treino e muito mais. Foot Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol. Bom, no podcast de hoje estou aqui com os meus amigos, começando por ele, Richard Klopp. Olá, Richard. Salve, galera. Boa tarde. Também estamos aí com ele, que está fazendo a estreia aqui ao meu lado, o Marcos Gerê. Olá, Marcos, tudo bom? Opa, tudo bom? Um prazer estar aqui de volta ao podcast para falar do nosso querido United. E mais uma vez comigo, como sempre, o Anderson. Tudo bem, Anderson? Olá, Arthur, tudo bem? O United é de 2 vitórias, né? Não tem como não estar melhor. Exatamente, desde o nosso último podcast, o United entrou 2 vezes em campo, foi até Brighton, venceu o Brighton por 3-0, depois recebeu o Bournemouth no Old Trafford, venceu por 5-2, 8 gols em 2 jogos. Mas vamos começar jogo a jogo, vamos começar aí pelo confronto contra o Brighton. Bom, no último dia 30 de junho, o United viajou lá fora de casa, foi até o litoral jogar contra o Brighton. Começou o jogo com um certo domínio pela parte do United, até que conseguiu abrir o placar aí aos 16 minutos com o Mason Greenwood, ele que assumiu a titularidade no lugar do Daniel James. Ô Richard, o que você acha disso, do Greenwood estar ganhando mais chances, cada vez mais aparecendo entre os titulares do United? Eu acho que é um crescimento natural que a gente está assistindo. Primeiro de tudo que se dá um valor muito grande para o Greenwood, por ele ser uma cria da base. E segundo é porque ele tem bem mais recursos que o Daniel James. Daniel James, ele é aquele jogador que hoje ele se apoia muito na velocidade dele. Ele é muito útil para o United em jogos que a gente precisa do contra-ataque, mas a nossa realidade de Premier League é jogar no contra-ataque contra um ou 2 times, eventualmente contra um Liverpool, contra um City que pressiona muito. Agora, contra qualquer outro time, a gente precisa de mais recursos. E o Greenwood tem isso, né? Eu vou ser bem sincero, eu não lembro de nenhum jogador da base que tivesse me empolgado tanto desde o Ryan Giggs como o Greenwood está empolgando. Então acho que assim, ele está pedindo passagem. Eu só espero de coração que mesmo com toda essa evolução do Greenwood, eles não desistam de contratar o Jadon Sancho, porque pode ser uma coisa bem real isso aí com a evolução do Greenwood. Bom, aí o nosso querido Mason Greenwood abriu o placar aos 16, uma assistência do Wan-Bissaka, e teve um gol aí do nosso querido português Bruno Fernandes com assistência do Paul Pogba. Eles estão trabalhando bem juntos. Eu queria saber aí do Marcos. Marcos, você está gostando dessa dupla em campo? Você acha que eles estão se dando bem? Olha, após o primeiro jogo do retorno dessa parada do coronavírus, eu escrevi um texto no site chamado Pog Bruno. Podemos nos empolgar? E realmente a gente pode, porque é uma dupla de muita qualidade que já está pegando ali um entrosamento, troca de passes, assistência. Eles são muito inteligentes, além dessa técnica, eles têm uma inteligência de jogo muito acima e realmente tem feito uma diferença na nossa criação, porque é um dos pontos que o time mais pecava quando não tinha o Pogba e o Bruno ainda não tinha chegado. A gente, às vezes, jogando contra times mais retrancados, sofria com a questão da criação de chances de gol. E agora tem gente para criar. E até por isso a gente chegou a fazer 8 gols em 2 jogos. Exatamente, isso foi no primeiro tempo. Daí no segundo teve, acho que um dos gols mais bonitos depois dessa volta aí da pandemia. Greenwood cruzou pro Bruno Fernandes ali num contra-ataque. O Bruno Fernandes pegou um voleio de primeira, a bola bateu no chão e entrou sem chance nenhuma pro goleiro Matthew Ryan do Brighton, e o United ampliou o placar. Anderson, o que você está achando aí desse fato do Bruno Fernandes não ser só um cara que movimenta o meio-campo, cria, mas também ele vai lá e finaliza e faz gol? Você acha que esse é o principal diferencial dele? Sim, sem dúvida alguma. O United precisava daquele jogador que finalizasse bem fora da área. E aí a gente tem isso no Bruno Fernandes, né? Um destaque também do terceiro gol foi o passe do Matite, né? Que encontrou o Greenwood livre na esquerda. E foi um passe incrível, né? Foi uma jogada ali de contra-ataque muito rápido.
Inclusive o perfil do United soltou um gol que o United fez, eu não recordo, acho que foi contra o Arsenal, também foi um contra-ataque muito rápido. Mas isso do Bruno Fernandes ele e o Pogba ali são dois jogadores que finalizam muito, né? Finalizam bem, chutam bem fora da área. Isso do português acabou sendo o que faltava no United, né? A gente viu uma equipe que tinha muita dificuldade de criação e aí ele conseguiu resolver isso. E como a gente passou boa parte da temporada sem o Pogba, então também faltava aquele jogador para poder chutar fora da área. E aí o português está praticamente, se deixar chutar, é meio gol, né? Ele está sendo incrível. Ele e o Pogba estão arrebentando, cara. Eu imaginava que seria bom, mas não do ponto que tá, né? Os dois estão fazendo uma parceria incrível. Espero que continue assim na próxima temporada. Bom, eu acho que o Bruno Fernandes ele foi uma peça muito importante porque ele encaixou o que faltava no meio-campo do United. Ele é um cara que tem a criatividade, mas ele também consegue finalizar. Ele, como já disseram, que tem o chute bom de fora da área, e ele também deu a vontade para o Pogba de voltar a jogar, se dedicar, tanto que eu acho que, na minha visão, o Pogba cresceu de rendimento em 2020, ele que não tinha jogado ainda com o Bruno Fernandes, só foi jogar na volta aí da pandemia. Então, eu acho que o Bruno Fernandes realmente era uma coisa que faltava para o United, foi uma contratação muito importante. Bom, daí aos 64, o Solskjaer fez 3 substituições. Entraram aí Andreas Pereira, Scott McTominay e Brandon Williams. Saíram Bruno Fernandes, Paul Pogba e Luke Shaw. Durante aí uma parte do segundo tempo, no primeiro tempo, pelo menos para mim assim, até o terceiro gol do Bruno Fernandes, tinha uma clara impressão de que o United poderia fazer uma goleada histórica, né? Poderia ter sido até maior o resultado. Mas depois o Brighton cresceu de rendimento e forçou o De Gea a fazer ótimas defesas, e se não fizesse, talvez a história do jogo seria outra. Ô Richard, o que você acha que aconteceu para o United do nada sofrer defensivamente algo que não tinha acontecido o jogo inteiro? Olha, para mim isso daí é muito claro que é questão do retorno da quarentena. O Maguire retornou muito mal, tem falhado em lances aí de gols que a gente não está acostumado. Alguns falam que ele não é um zagueiro muito de combate, outros que ele não é um tanto veloz, mas a realidade é que para um zagueiro de 80 milhões, ele não poderia, numa situação normal, estar cometendo esses erros. Como a gente está no meio da pandemia, como a gente, aliás, está no final da pandemia, ele está retornando às atividades, até dá para entender, e a gente está ganhando os jogos, então acaba não pesando tanto. Mesma coisa o De Gea. A gente teve aquele gol contra os Spurs, que era muito assim a cara de um jogador que está retornando e tal. E agora a gente teve esse outro gol aí que realmente ele falhou, ele não fechou o ângulo, falhou feio no gol, outra falha defensiva. Mas eu entendo que isso tem muito a ver com a pandemia. Depois da pré-temporada feita corretamente, esse tipo de erro deve acabar. Bom, depois aos 78 entrou aí o John Igalo e o Daniel James, saíram o Martial e o Rashford. Tivemos algumas substituições por parte do Brighton. Mas, no geral, Marcos, o que você achou do jogo? Você acha que o United fez um primeiro tempo muito bom, depois caiu de rendimento? Ou você acha que foi um jogo em si completamente bom para nós? Olha, eu acho meio que normal a questão assim de quando você começa num primeiro tempo com muita intensidade, atacando muito, criando chances, marcando gols, é normal no segundo tempo você tirar um pouco o pé. E isso acontece com o United e aconteceria ainda mais nessa volta de pandemia, onde você faz 5 substituições, querendo ou não, você muda meio time, então isso causa um impacto na atuação do time. Eu acho que dá para entender. Seria bom se conseguir jogar os 90 minutos da mesma maneira, mas nesses tempos ainda não é possível cobrar isso do time. A gente quer que jogue, a gente quer não sofrer, mas a gente que tem um pensamento um pouco mais crítico, nós entendemos que isso pode acontecer, e principalmente se tratando de uma Premier League, onde mesmo os times mais fracos conseguem agredir o adversário. Anderson, seu destaque e sua decepção aí do jogo contra o Brighton? Destaque tem o Bruno Fernandes pelos gols, mas eu vou ficar com o Greenwood, porque, como vocês falaram logo no começo, ele dá uma nova cara, né? Quando o United é escalado com ele no lugar do Daniel James, o time ganha muito mais em poder ofensivo. Claro que são jogadores com características diferentes, né? O Greenwood é mais atacante,
O Daniel James é mais ponta, mas ele acho que foi muito decisivo, né? Essas últimas 2 partidas. Contra o Brighton, o Bruno Fernandes fez os 2 gols, mas eu vou ficar com o Greenwood. E decepção, assim, não chega nem a ser decepção, né? Mas o Martial, porque ele tinha marcado 3 gols anteriormente. E aí, quando foi jogar contra o Brighton, ele não teve um desempenho tão bom. Mas, assim, nada também que fosse negativo, né? Para mim, ele foi bem. Como vocês destacaram, o United deu uma caída de ritmo e até no começo da partida mesmo o Brighton acabou complicando, porque eu acho que veio dar 2 bons resultados, né? E aí a equipe empolgou e fez uma partida bem complicada para o United no começo. E aí no final também acabou fazendo isso muito pelo jogo do United, né? Que acabou recuando. Mas eu fico com esse destaque negativo, né? Do Martial, que eu acho que poderia ter feito mais. E acho que faltou só isso dele, um pouco mais de vontade. Bom, acho que a minha decepção também vai para o Martial. Eu não consigo lembrar de uma finalização que ele fez no jogo. Acho que ele foi bem apagado mesmo, mas não vão ser todos os jogos que o jogador vai jogar estupidamente bem. Acho que só o Bruno Fernandes está fazendo isso, cara. Desculpa interromper. Assim, acho que também não ficou uma total decepção, porque o jogo já estava resolvido, né? O Greenwood abriu o placar, a equipe começou tendo um pouco de dificuldade e no decorrer da partida o Bruno Fernandes acabou resolvendo, né, com os 2 gols. Então tira também um pouco dessa responsabilidade do Martial. E também não dava para esperar que ele marcasse mais 3 gols, né? Era querer muito. Exato. E um destaque que eu quero dar, tirando os óbvios, Bruno Fernandes e Mason Greenwood, eu acho que o De Gea, que fizeram muitas críticas aí pelo gol que ele sofreu contra o Tottenham, e ele fez defesas importantes, mesmo estando tecnicamente frio no jogo por não ter sido requisitado, ele fez defesas importantes aí no jogo contra o Brighton. Bom, vamos lá, passar os dados do jogo. O United teve 62% de posse de bola contra 38% do Brighton. O United finalizou 12 vezes, sendo 6 no gol, contra 8 do Brighton, 8 no total do Brighton e 2 no gol. O United teve 5 escanteios, enquanto o Brighton teve 4, 2 impedimentos para cada lado. O Brighton cometeu 10 faltas contra 9 do United. O United levou um cartão amarelo, mais uma vez um cartão do Luke Shaw. O United teve uma grande oportunidade, um chute na trave, 2 contra-ataques contra 0 do Brighton. O United finalizou 7 vezes dentro da área, por incrível que pareça. Um número bom, né? O Matthew Ryan fez 3 defesas contra 2 do De Gea. O United trocou 629 passes, acertando 555, enquanto o Brighton tentou 375 passes e acertou só 305. Eu queria saber aí do Richard, o que você está achando dessa postura do United de tocar bastante a bola, principalmente nessa volta aí, o United sempre ultrapassando 600 passes. Você está gostando desse estilo de jogo? Você acha que isso está sendo um diferencial na dominância do United durante o jogo? Visto que contra o Brighton, a maioria do tempo o United não sofreu, contra o Sheffield não sofreu nada. Eu particularmente eu gosto muito, tá? Esse toque de bola, esse estilo assim, e não é um toque de bola às vezes que ele acaba simplesmente indo para lá e para cá e não gerando resultado, né? Isso muito se deve ao Pogba e ao Bruno, que tem uma capacidade absurda, mas é empolgante. As partidas do United que antigamente davam sono, dava até desgosto de assistir, agora a gente assiste com aquela expectativa de ver o que vai acontecer quando o Pogba, quando o Bruno, às vezes até o Matip mesmo, quando ele pega na bola, o que vai sair dali, né? Uma outra coisa que também eu notei nisso daí que tem muito a ver com o próprio Solskjaer, porque a leitura que ele está fazendo do jogo é essa, ele fala, com as peças que ele tem, ele entende que ele pode tocar mais a bola, que ele pode girar mais a bola, e isso tem sido muito bom para o clube, tem sido muito bom para o time, tem feito o time crescer de uma forma natural. Eu tô assim, eu tô hypado, eu tô empolgado, eu tô feliz, tô muito empolgado depois de muito tempo, porque realmente é o melhor United que eu vejo na era pós-Ferguson, e é um dos melhores de muito tempo para trás. Eu não vejo o United jogando desse jeito. Ô Marcos, o que você acha que está sendo diferencial para o United voltar a ter boas atuações, tão elogiados aí pelo Richard? O que você acha que está sendo diferencial? Foi a chegada do Bruno Fernandes? Foi o tempo de trabalho que o Solskjaer está tendo? As ideias finalmente estão fluindo? O que você acha?
Olha, eu acho que intenção o Solskjaer sempre teve de fazer isso. Só que no início faltava qualidade, né? Porque se a gente for lembrar quando ele chegou, mesmo com aquela sequência de vitórias, ele ainda tinha que escalar o Lingard, tinha que escalar o Jones, Smalling, Rojo e vários outros jogadores de qualidade contestável. E agora a gente está vendo um time mais qualificado. Se você pegar essa escalação inicial, eu diria que o United já tem um time. Agora o que ele precisa ter é elenco, porque agora a gente já consegue disputar com uma boa qualidade de futebol contra os outros clubes mais poderosos da Premier League. Mas o que a gente precisa agora é de um elenco para poder disputar título, porque é isso que o United precisa. Então, o Solskjaer, por exemplo, quando ele chegou, ele falou que ele precisava de 4 ou 5 janelas de transferência para deixar o time do jeito que quer. Com 2 janelas, nós já vemos essa mudança, essa evolução. Imagina daqui 1 ou 2 janelas como vai estar o Manchester United com novas contratações que vão vir de qualidade e também de jogadores saindo. Vale lembrar que saiu notícia que o Lingard já está de saída, o Mata, que o seu tempo ali estourou, ele tem qualidade, mas acho que o seu tempo ali do United já passou, e outros jogadores estão de saída, os que são emprestados também não vão ficar. Então o Solskjaer está sendo muito importante nisso. Ele está ciente do que tem que fazer, está fazendo e está dando certo. A gente está vendo o resultado em campo, e isso é o que mais importa. Ô Anderson, você acha que o foco do Solskjaer na próxima janela deve ser realmente montar um elenco com a identidade que ele quer, um elenco que junte a juventude que ele está querendo propor aí com o pessoal que está vindo da base e com jogadores experientes e do nível que se espera do United? Você acha que isso tem que ser o foco ou você acha que tem que ser alguma contratação pontual, tipo Sancho na ponta direita? Qual é a sua opinião sobre isso? Como o Marcos falou, e a gente já tinha debatido em alguns podcasts anteriores, o Solskjaer, ele vem fazendo um trabalho no United, pelo menos na minha visão, né? E assim, de algumas pessoas também, de não só de renovar o elenco, não só de contratar jogadores, mas trazer jogadores que torçam pelo clube ou que se identifiquem com o clube. E aí você vê, né, Maguire fez isso, o Wan-Bissaka também, o Daniel James, por ter a nacionalidade galesa, tem uma certa identificação com o Giggs, né? E aí o Giggs, falar de Giggs é falar de United. Então o que eu vejo é que ele está trazendo jogadores que tenham o perfil do United, né? Assim, se não puder trazer jogadores que sejam torcedores, né, do clube, mas jogadores que abracem a ideia. O Bruno Fernandes, ele veio muito com isso, né? Não é torcedor do United, mas se identificava com o clube porque tinha a imagem do Cristiano Ronaldo. O próprio Ighalo, que admitiu ser torcedor. Então, assim, a gente vê que os jogadores, quando estão em campo, eles estão dando mais do que 100% deles, né? Eles dão um carrinho a mais, dão um sprint a mais. Então, a gente vê que são jogadores que têm vontade de brilhar com a camisa do United. Então, acho que ele deve continuar nesse perfil, né? A gente também está tendo bons jogadores da base. O Greenwood é um deles. O próprio Brandon Williams na esquerda também está fazendo uma boa temporada, né? Por mais que seja um jovem garoto. Mas eu acho que agora é só trazer assim, uma contratação, trazer um jogador, na verdade, né, que possa vir para dar algo a mais, né? Porque, cara, eu tô achando a equipe muito boa. Então, assim, precisa ter um centroavante para brigar com o Martial. Eu acho que mais um jogador de meio ou de zaga. É porque os resultados estão tão bons que a gente acaba nem identificando uma necessidade no elenco. Mas eu espero que ele continue com esse trabalho, né? Trazer jogadores que se identificam com o clube, que de alguma maneira tem um clube assim como um local que eles desejam jogar, ou por ser torcedor, ou por terem alguém como inspiração. Bom, depois dito tudo isso sobre o jogo do Brighton, voltamos para Manchester no Old Trafford. O United recebeu o Bournemouth. Começou um jogo até que equilibradinho, mas o United saiu atrás aos 15 minutos. Júnior Stanislas abriu o placar aí para a equipe do Bournemouth.
Porém, logo depois, aos 29, o Mason Greenwood empatou com a assistência do Bruno Fernandes. Aos 34 foi marcado o pênalti, convertido por Marcus Rashford. E eu queria saber aí, de vocês no geral, o que vocês acharam desse poder de reação do United? Isso eu acho que era algo que a gente já tinha desacostumado a ver. Todas as vezes que a gente jogava contra um time pequeno e a gente sofria o gol, o resto da partida passava a ser um tormento, um desespero. A prova dessa felicidade, desse crescimento que o United vive hoje, foi justamente esse jogo, porque o United tomou o gol, ninguém se apavorou, aquela falta que a gente sentia de um capitão em campo no começo dessa temporada a gente não sentiu, o time teve calma, foi para cima, fez o gol. Isso mostra muito o crescimento do nosso ataque, a empolgação não tem como não ser grande com tudo isso, né? Então, para mim, assim, isso foi muito emblemático de como o United está quase pronto para realmente voltar a brigar por títulos. Eu concordo muito com o que o Marcos falou agora há pouco, que a gente precisa dar uma incrementada no elenco no geral, mas os nossos titulares, eu acho que a gente já está bem perto do que devem ser os 11 titulares para uma disputa de título. O que o Richard falou agora é uma coisa que é muito interessante a gente lembrar, não só da época do Solskjaer, mas de antes disso com o Mourinho. Quando a gente saía atrás do placar, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de chegar a empatar ou até virar. E até uma arma que era utilizada era o grosso do Fellaini. Ele entrava para jogar a bola aérea lá e a gente fazia um gol espírita. E quando nós tomamos esse gol agora do Stanislas, o time continuou jogando da mesma maneira que estava, tranquilo, criando, até chegar ao empate. Chegou o empate, já virou em seguida com um pênalti, e depois chegou ao terceiro gol. Foi uma virada natural. A gente não precisou desesperar, não precisou colocar nenhum grandalhão lá na área, a gente não sofreu. Isso é uma coisa que traz muito impacto para nós que somos torcedores e acompanhamos todos os jogos, porque a gente viu como é que era lá antes. Uma das críticas que eu tinha ao Fellaini estar no elenco é porque o United estava refém disso. Isso é uma coisa ruim. Eu sei que o Fellaini tinha suas utilidades, mas era ruim o United estar refém de um jogador exclusivamente para esse tipo de jogo. E quando a gente vê um time criando como ele cria hoje, as jogadas ofensivas, tabela, triangulação, passe que quebra a linha, tudo isso nos faz empolgar um pouco mais, porque é muito diferente de como estava antes. Aproveitando isso que o Marcos falou, não se desesperar, né? Ontem na transmissão lá do DAZN, o Bruno Cortez, que é comentarista, ele falou exatamente isso, né? Que a equipe sofreu o primeiro gol e soube continuar mantendo o estilo de jogo, né? Que é trocando passes, tendo passe em profundidade, rolando muito a bola ali na frente da zaga para abrir um espaço. E a gente viu isso tanto quando levou o primeiro gol, saiu atrás no placar, como na segunda etapa, né, que teve o gol ali aos 49 minutos, a partida ficou 3-2, e aí a gente viu, né, o Bournemouth atacando muito, pressionando muito, chegou até a marcar um gol que depois foi anulado pelo VAR, e a equipe continuou jogando tranquilo e foi lá e conseguiu marcar mais de 2 gols, né? Então isso mostra muito o trabalho que vem sendo feito pelo Solskjaer, né? Que não é só vencer, é vencer e jogar bem, né? Recuperar o estilo do United, né? Que é jogar bem, pressionar muito os adversários e também marcar muitos gols. O time jogou muito bem ontem, mesmo quando saiu atrás do placar, não se desesperou, né? Que é mais importante. E com isso conseguiu encontrar as oportunidades e marcar os gols. Bom, acho que tudo isso passa também porque é um time mais criativo, com mais opção e liberdade para fazer coisas criativas realmente. Às vezes um chute de longe, às vezes um outro tipo de passe. Isso acaba dando um respaldo maior para o time conseguir empatar e virar posteriormente jogos contra equipes mais fechadas, né? E, bom, depois do gol do Rashford de pênalti, teve ainda aos 47, logo no finalzinho da primeira etapa, o gol do Martial, mais uma assistência do Bruno Fernandes. Daí logo no começo da segunda etapa teve um pênalti que o Bailly acabou dando uma mãozada na bola, foi confirmado o pênalti, o Joshua King bateu, fez o gol,
Logo depois teve um outro gol anulado do Bournemouth. E acho que essa coisa que o Richard falou do time estar calmo, de ter uma certa... ter mais tranquilidade para jogar, também se mostrou nesse momento, porque abriu 3-1 e poderia ter levado 3-3 logo de cara no segundo tempo. Então, acho que foi importante o time manter a calma. Depois, aos 54, mais um golaço do Mason Greenwood. E agora vou pegar um dado aí que o nosso querido Thomas postou no Twitter, que aqui, com 18 anos, o Greenwood já tem mais gols pelo United que Falcão, Di Maria e Alexis Sanchez juntos. Acho que isso passa muito pela identificação que ele tem com o clube. Eu não sei se acho que vocês vão concordar, provavelmente, com isso. Depois, aos 59, 5 minutos depois, o Bruno Fernandes bateu uma falta, fez um golaço. O United teve mais um gol anulado pelo Rashford, então poderia ter sido 6-2. Foi um jogo bem bom da equipe do United. O United acabou sofrendo um pouco defensivamente, mas ofensivamente foi e resolveu. Então o United marcou 8 gols em 2 jogos seguidos. É algo que a gente espera ver muito mais, acontecer muito mais frequentemente. E uma coisa que eu fiquei com a impressão é que se não fosse o goleiro Aaron Ramsdale aí do Bournemouth, que fez 6 defesas, acho que o United poderia ter feito até mais gols. Não sei se vocês concordam, o United teve diversas chances que poderiam ter entrado. Você concorda, Richard? Concordo, eu acho que o United foi muito superior. Embora tenha sofrido 2 gols, o United teve um controle da partida, da mesma forma que teve contra o Brighton. Não tão intenso, mas ele também teve um controle da partida. Então, eu acho assim, o United ele cresceu, aquilo que a gente sempre esperou de ver o United atacando, esmagando os times menores, está acontecendo agora. E isso meio que gabarita o clube para os grandes embates que ele deve ter aí, eventualmente na Europa League, que nós teremos agora na FA Cup, né? Se tudo correr bem, serão 2 embates contra grandes, né? Um contra o Chelsea e na final a gente não sabe se é City ou o Arsenal, mas a grande realidade é que a gente nota o time pronto justamente para esses grandes jogos. Só queria destacar mais um detalhe, que os gols que a gente sofreu desde o retorno, todos eles obrigatoriamente passaram por falhas individuais. No jogo de ontem teve o Bailly, que eu não entendi aquele lance dele, não sei se foi tempo de bola, que ele não estava legal, se foi a afobação dele, que pegou no braço dele, e para mim foi pênalti, embora algumas pessoas digam que não tenha sido pelo local onde pegou, mas ele estava com os braços muito, muito abertos, então para mim foi pênalti. E aquele primeiro gol absurdo, onde o Maguire ele toma uma bola entre as pernas, num lugar onde ele não pode tomar, porque na beirada se ele está no meio do campo, ele toma uma daquela porque o cara pode ir para a esquerda, para a direita, mas ali o cara só tinha um único caminho lógico, ele tinha que ter fechado ali direitinho. E depois o De Gea, que assim, qualquer pré-mirim que vai jogar no gol, o cara fala, você tem que encostar na trave e fechar o ângulo, né? Então, para mim, foi outra falha defensiva absurda que aconteceu. Isso é bom pra gente porque mostra que o problema não está no sistema defensivo, mostra que o problema não está na defesa do United em si, mas sim nas peças que estão ali atuando, e nesse retorno a gente pode ficar com a esperança de que mais 1 ou 2 jogos, tanto o De Gea quanto o Maguire, vão engrenar aí e passar a atuar em grande nível. Bom, Marcos, eu queria saber aí, o que foi o seu destaque, sua decepção desse jogo por parte do United? Olha, o destaque, para mim, não tem como não ser o Mason Greenwood, porque ele foi importantíssimo. Os gols dele foram gols decisivos para o time na hora que o time estava apertado, e a qualidade que ele tem com o chute das 2 pernas. Os 2 gols exemplificam isso. Antes a gente já tinha visto um jogo ou outro que ele bate pênalti com uma perna e bate com outra na base, ele batendo falta com qualquer perna. A gente já tinha visto isso. Só que o fato dele fazer 2 gols no mesmo jogo, um com cada perna, 2 boas sinalizações, traz muito impacto. E ele virou o grande nome dessa partida por causa disso. Foram gols importantes, evidenciando uma grande qualidade que ele tem. Eu destacaria também, aliás, não só por essa partida, mas por toda essa volta
da Premier League, na verdade até a temporada inteira, o Wan-Bissaka, porque ele tá tendo uma evolução grande ofensiva. Se você pegar esses jogos da volta, ele já teve 2 assistências, ontem era para ter tido mais uma, só que por causa do impedimento do Rashford, ele acabou não tendo essa terceira assistência. Então, assim, ele tá participando ofensivamente. Eu tô vendo uma grata evolução dele ofensivamente. Eu queria destacar isso. Agora, negativo para mim vai ser o Maguire. É criticável a caneta que ele levou no primeiro gol, mas eu achei muito pior o erro de passe que ele cometeu ali no meio, que gerou aquele gol que foi impedido, que a gente poderia ter sofrido 3-3 ali. E esse erro de passe era um passe simples ali no meio. É muito mais preocupante do que eu acho que aquela caneta que ele levou. O erro de passe, principalmente com um zagueiro, em um time que está trocando tantos passes, ele tem que ser mais assertivo. Bom, e antes de passar para o Anderson, acho que tem que falar uma coisa que o Marcos falou. O Mason Greenwood, mais uma vez, sendo destaque. E, ao meu ver, ele e o Bruno Fernandes têm sido os maiores destaques nos últimos tempos. Você concorda que essa dupla pode ser o carro-chefe do Manchester United aí nas próximas temporadas, ou Anderson? Ou você acha que talvez o Greenwood perca uma posição para vir aí o Sancho? O que você acha? Pode ser um futuro, mas essa chegada, uma provável chegada do Sancho vai acabar dando uma boa dor de cabeça para o Solskjaer, né? O Sancho vem fazendo boas temporadas no Borussia, tem vontade de retornar para a Inglaterra, mas com o desempenho do Greenwood, eu quero muito a contratação do Sancho, né? Porque acaba reforçando a equipe, mas a questão e aí? Quem escalar, né? Porque se chegar um momento que o Sancho não jogue bem, vai ser um jogador de 100 milhões no banco. Mas eu vou torcer para que isso não aconteça. Porém, se ele jogar muito bem, você tem um jovem jogador que tem um grande potencial também que vai estar no banco, né? Então vai ser uma boa dor de cabeça para o Solskjaer caso a contratação do Sancho aconteça. Mas eu acho que vai muito por aí, né? McTominay, Greenwood, Rashford, são jogadores que vieram da base. O próprio Brandon Williams na esquerda, né? São jogadores da base que subiram bem, que vem desempenhando uma boa temporada. O Rashford com mais tempo, né? Então a gente vê assim que são jogadores com muito potencial para o United. Podendo aliar isso com o Pogba também, que veio da base, mas saiu, tem uma rodagem, foi jogador campeão de Copa do Mundo. Então a gente consegue unir a juventude com um pouco mais de experiência. E espero que dê muito certo isso, né? Espero que o Greenwood possa continuar assim. E se o Sancho vier, que dê muito dor de cabeça para o Solskjaer para escalar essa equipe. Mas eu acho que é muito o que o Richard falou, né? A equipe está muito perto de encontrar os 11 titulares. E aí, para ter uma equipe que possa ser campeã e disputar títulos, falta muito pouco. Eu queria fazer um comentário em cima do que o Anderson falou. Eu acho que com a chegada do Sancho, com o passar da próxima temporada, quem deve rodar é o Martial. Porque a média de gols dele por chute não é tão boa comparado a outros atacantes mais tops que tem na Inglaterra e no mundo. E isso pode acabar custando caro para ele, porque o Greenwood tem um aproveitamento melhor que o do Martial. E nesse esquema que o Solskjaer tem proposto, que não é um centroavante que faz pivô, mas sim um centroavante que joga mais de frente e que abre mais espaço para os pontas entrarem, que no caso da hipotética chegada aí do Sancho seria ele de um lado e o Rashford do outro, eu acredito que é bem capaz que ele acabe adaptando o Mason para essa posição. Quem acabe rodando nessa daí pode ser que seja o Martial. Eu concordo, acho que dá até para botar o Greenwood realmente na ponta, no ataque, o Sancho na ponta, ou até o Rashford centralizado, o Greenwood em uma, o Sancho na outra. Tem um monte de solução e realmente tudo tende a crer que o Martial é quem vai rodar nessa história. Meu destaque aí, além do Greenwood, também é novamente o Bruno Fernandes, 2 assistências, um golaço de falta. Mas o time no geral, assim, do meio campo para frente, acho que todo mundo foi incontestavelmente bem. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Vou passar algumas estatísticas.
O United teve 69% de posse de bola contra 31% do Bournemouth, 19 finalizações contra 7, 10 no gol contra 3, 8 escanteios para o United, 3 escanteios para o Bournemouth, 4 impedimentos para cada lado. O United cometeu apenas 3 faltas e sofreu 12. Teve um cartão amarelo aí no jogo que foi para o Jefferson Lerman do Bournemouth. O United teve 4 grandes oportunidades, mas perdeu 3, enquanto o Bournemouth teve 3 e perdeu apenas uma. O United mais uma vez passando 600 passes, dessa vez foram 648, sendo 575 certos contra 283 do Bournemouth e 214 certos. E agora eu vou falar aqui, foi o 5º jogo depois da volta da pandemia, 4 vitórias, 1 empate, aproveitamento beirando aí os 90%. Queria saber de vocês o principal destaque, não um nome individual, mas qualquer tipo de destaque que vocês tenham a fazer sobre esses 5 primeiros jogos, ou alguma coisa positiva, alguma coisa negativa, começando aí pelo Richard. O grande destaque positivo foi o Bruno Fernandes, sem dúvida nenhuma. Embora o Pogba tenha voltado muito bem, mas o Pogba em algumas situações ficou um pouquinho mais escondido. E o Bruno, somente um jogo que ele teve um pouquinho abaixo do normal, mas em todas as partidas ele foi o melhor e ele é o jogador que mais tempo tem ficado em campo, né? Ele só é substituído mesmo realmente mais nos finais das partidas. Então, entre os jogadores de ataque, ele é o que mais jogou, né? O Greenwood, logo abaixo dele, juntamente com o Pogba, eu colocaria como destaque positivo. E negativo, até agora, o Maguire e o De Gea, né? Que tem falhado individualmente, mas principalmente o Maguire. Na minha opinião, ele falhou já em 3 gols que a gente sofreu aí. Primeiro naquele contra os Spurs, que o zagueiro não pode tomar um giro daquele jeito. Depois no gol na FA Cup que a gente sofreu, que em vez de ele dar o combate, ele vai recuando até que o cara chuta e o Romero chega um pouquinho atrasado na bola. E agora tem aí novamente nesse outro gol que a gente sofreu, onde ele tomou uma bola entre as pernas. E teve também a falha de lançamento aí que o Marcos citou. O grande destaque é essa quantidade de passes que o United troca, né? São mais de 600 passes. Eu não sei se foram em todos os jogos mais de 600 passes, mas a gente vê que é uma equipe que troca muita bola. E assim, não são passes para trás, passes para o lado, né? Sem objetividade. São passes que faz o adversário abrir um espaço e aí criar uma oportunidade de gol. Outro destaque são os outros gols, né, em 2 partidas. A última vez que isso aconteceu na Premier League foi quando o Solskjaer assumiu o United na temporada passada, que foi 5-1 no Cardiff e depois 3-1 no Huddersfield. Então a gente vê que é uma equipe também que voltou fazendo muitos gols, né? São 12 gols em 4 jogos, contando só a Premier League, né? Então assim, a gente vê que é uma equipe que encaixou muito. E lá do negativo, eu fico com o Richard nisso do Maguire, né? Que voltou bem mal, cara. Ele tá cometendo algumas falhas. Assim, falha um jogo, joga bem no outro. Eu acho que essa pausa para ele não foi tão benéfica, né? Na verdade, não foi benéfica para ninguém, mas eu falo do ponto de vista esportivo, né? Sei lá, voltou mais lento, mais pesado, não sei explicar. E um destaque também, assim, fica no lado positivo, é o Matip. Por mais que Bruno Fernandes, Pogba, Greenwood, Rashford e outros jogadores tenham destaque, mas ele também tá jogando no dele ali, né? Aquele famoso carregador de piano, e ele vem fazendo, desde que retornou, vem muito bem. Eu lembro pelo menos 3 jogadas que ele participou da criação do início do lance do gol. Então é outro jogador que eu destaco que veio muito bem. Bom, para mim, os destaques, eu vou até partir de uma outra linha de raciocínio. O Richard falou do Bruno Fernandes, dos jogadores em si, o Anderson já citou um pouquinho mais sobre a questão dos passes e estilo de jogo. Eu vou destacar o Solskjaer, porque eu já era um tipo de torcedor que acompanhava só os resultados dele no molde só para torcer por ele. E lá em 2016, antes do Mourinho vir, eu já meio que comentava querendo que desse uma chance para alguém que fosse dessa geração dos anos 90, ou Giggs, ou o Solskjaer, ou qualquer outro.
E agora ele veio tomando as rédeas de uma situação no United que a gente criticava muito, que é a questão de quem cuidava das contratações. Que o Ed Woodward, ele não é perito nisso, ele é perito em finanças, e às vezes ele causava alguns erros que acabou fazendo com que o United permanecesse naquele ostracismo. E quando ele chegou, ele não só trouxe esses jogadores que causaram impacto, Daniel James, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, o Bruno Fernandes e o Odion Igalo, mas ele também fez um limpa. Ele emprestou o Sanches, emprestou o Smalling, emprestou o Rojo. Ele deu menos tempo de jogo para o Jones, deu menos tempo de jogo para o Lingard. Então, assim, conforme ele vai qualificando o elenco, ele também vai tirando aqueles que não fazem parte dos planos. E talvez seja por isso que o United está mostrando um bom nível de futebol. Ele está sendo bem consciente daquilo que ele tem que fazer e ele faz, não tem medo. Ele realmente tomou as rédeas dessa situação, está montando o time da maneira que ele acha que tem que jogar e está dando certo. E não só isso, quando a gente passa por alguma situação no jogo, como foi, por exemplo, contra o Norwich, que a gente começou e estava mal ali no começo do segundo tempo, podendo sofrer um segundo gol, ele vai e faz 3 substituições, depois faz mais 2, qualificando o time. A gente chegou, teve um impacto muito grande na atuação, não conseguiu o gol no tempo normal, mas conseguiu na prorrogação. Então, assim, mesmo quando ele não escala muito bem, ele consegue perceber aonde ele errou e ele consegue corrigir esse erro. Então ele está mostrando uma efetividade, não só como treinador ali na beira do campo, mas também como gestor de elenco. E para mim isso é muito impactante. Ele merece ser exaltado, ele merece ser lembrado por todos os torcedores que já pediram a sua saída, porque ele é, sem dúvidas, um dos caras mais importantes nessa nova fase do Manchester United. Bom, acho que o meu destaque é o número de gols que a equipe vem fazendo. Já quase todo jogo o United está fazendo pelo menos mais do que 2 gols, né? Só contra o Tottenham não fez, e contra o Norwich foram só 2, mas além disso o time está muito bem ofensivamente. Mas defensivamente eu acho que entra também nesse mérito que o Richard e o Anderson falaram da queda de desempenho do Maguire. O United só teve 2 clean sheets, que foram contra o Brighton e contra o Sheffield. Eu acho que o time que era, por números, uma das melhores defesas da Europa, precisa voltar a não sofrer gols. Se por um lado no ataque está garantindo as vitórias, mesmo sofrendo gols, isso pode mudar de uma hora para outra, né? Eu acho que é uma coisa a se resolver também. Bom, algum destaque final aí ou já podemos encerrar? Alguma coisa a mais para falar? Eu só queria fazer um último comentário. Eu fico realmente preocupado, porque agora a gente vai entrar em 2 competições de mata-mata que podem realmente dizer se o ano, vão dar o balanço se o ano do United foi muito bom ou muito ruim. Porque o United pode ganhar a FA Cup. Essa FA Cup está extremamente interessante, e principalmente porque ela vai mostrar o domínio e o tamanho do domínio que o United tem. O nosso jogo contra o Chelsea é um jogo muito importante porque são as 2 equipes que hoje estão em maior ascensão, que é o Chelsea e o United. O Liverpool está caindo, o City está caindo de produção, e as 2 na Inglaterra que estão crescendo mais são essas 2. Então eu entendo que é muito importante esse jogo. Nisso pode ser perigoso esse tipo de falha pessoal, porque grandes clássicos são sempre decididos em detalhes. E essas falhas pequenas que a defesa tem cometido são as falhas que podem decidir não somente esses clássicos, como podem decidir o título, da mesma forma que na Liga Europa, que vai ser um mata-mata super curtinho, praticamente o jogo joga hoje, dali 2 dias joga de novo. Isso pode ser muito perigoso também para o United. Bom, um destaque final que eu gostaria de dar é a questão do seguinte: o nosso trio de ataque, como você bem citou aí, está fazendo muitos gols. E eu gostaria de dizer que o nosso trio de ataque nessa temporada, mesmo não sendo de fato um trio, só se tornou um trio agora nessa volta da temporada, é um trio que tem mais gols do que o trio do Liverpool. Eu sei que eles foi campeão, aquela
baixaria toda lá, e eu não tô nem aí para eles que se exploda, mas a gente tem mais gol que eles, e o nosso trio é muito mais jovem, tem muito a evoluir, então a gente tá numa expectativa muito grande desses 3 jogadores, o trio 3M aí, ser o próximo trio a despontar na Europa e conquistar grandes coisas. Só uma coisa que o Marcos falou do ataque do United, o trio, né, é o 7º trio que mais marcou gols entre as 5 principais ligas da Europa, com 55 gols, tá atrás de Bayern, de PSG, Manchester City, RB Leipzig, Barcelona e Juventus. Então, assim, são 3 atacantes jovens que marcaram muitos gols, né? Para as próximas temporadas são jogadores que tem que prestar mais atenção. E o meu destaque, assim, o que eu queria falar pelo final é que eu fiquei um pouco desapontado pela volta do Fred, né? A gente ficava ansioso para ver ele, o Pogba e o Bruno Fernandes. Mas ontem o Fred, quando entrou bem, fez uma partida, assim, ele já entrou com o resultado garantido, né? Mas defendeu muito bem, pelo menos na minha opinião ele jogou muito bem. Ele inclusive teve um lance lá que poderia fazer um gol e o goleiro, o adversário, fez uma grande defesa. Mas eu fico com isso, eu espero que ele volte a se destacar, porque ele estava vindo muito bem. É um jogador, acho que por ser brasileiro a gente sempre vai torcer para que esteja em campo e se destacando, né? E ele vinha fazendo isso, eu espero que ele possa se reencontrar de novo. Bom, eu acho que por mim também é só isso. O grande destaque é que os jogos do United estão dando graça de assistir. Eu acho que o time está fazendo jogos que são bons de assistir, não é só o resultado que está vindo, as atuações bonitas também estão vindo. É isso aí, queria pedir para vocês que estão nos escutando se inscreverem no nosso canal no YouTube, que é MUFCBR Oficial, nas redes sociais, tudo MUFCBR. Queria também fazer um jabá para as minhas redes sociais, Arthur Cartalhena, tudo junto. Vocês querem divulgar as redes sociais de vocês? Eu não, porque eu falo muita besteira na rede social. Eu vou junto com o Richard. Marcos, quer divulgar sua rede social ou não? Uai, eu tô lá no Marcos Gerei 38, né? Estamos falando do United lá direto e xingando o loser, né? Porque é nossa religião. Exatamente. E eu acho que a última frase para terminar é: não são só os iludidos que se empolgam, e é com essa frase que eu termino esse podcast. E até a próxima. O próximo compromisso do United, quase esqueci de falar, contra o Aston Villa, dia 9 de julho. O United vai até Birmingham para enfrentar o Aston Villa pela Premier League. Depois enfrenta o Southampton em casa no dia 13 de julho. É isso aí. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência e tchau, tchau.